Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Derlei Silva, Estúdio Mais, recebendo hoje o presidente da Câmara, vereador Jean Pirola. Pirola, que desde o dia 1º de abril é o presidente titular em função da modificação que aconteceu na Prefeitura, com o titular da Câmara, o Roberto Pedro Prudêncio Neto, assumindo a direção da Prefeitura em função da saída de Paulo Êcio. Vamos analisar essa gestão da mesa diretora com o Pirola vice e agora Jean Pirola, presidente da Câmara. Vereador, é um prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez. Mais uma vez, Dirlei, o prazer é todo nosso. Realmente, sempre que o convite foi feito, nós atendemos. Eu acho que o teu grupo, né, de assinantes, de ouvintes, de telespectadores que estão nos assistindo, já sabem quantas vezes nós já estivemos aqui no programa debatendo vários assuntos. E agora a gente fazendo esse trabalho de uma retrospectiva, como tu mesmo colocasse, sobre o trabalho da Câmara, sobre esse ano um tanto quanto conturbado, diferente da política local, né, nossa, onde nós tivemos, né, a saída de um prefeito e a posse do presidente do Legislativo, ao qual eu era até então o vice-presidente, e acabamos nos tornando presidente da Câmara e hoje estamos aí na função, desempenhando a função de presidente, nessa forma interina, na verdade, né? Mas que, na verdade, o trabalho, eu estou no papel de presidente. E, claro que, falando, já entrando no assunto, na nossa opinião, Brusque não merecia estar passando, por isso que vem passando. Nós deveríamos ter uma decisão, seja qual for a decisão, para que tivesse uma segurança cada vez maior para o nosso município, principalmente nessa área jurídica. Volta prefeito, sai prefeito, vem presidente da Câmara, volta presidente da Câmara e, infelizmente, Brusque ficou, né, a ver navios nessa decisão e estamos aguardando aí, né, o TSE decidir de uma vez por todas o que vai ser o futuro da política no nosso município. Eu me recordo, Pirola, que no início dessa legislação em 2015, eu conversei com você e com o então vereador Prudêncio lá na sala da presidência. Justo. Os dois juntos, você lembra, né? E vocês falavam a respeito de uma série de ideias de melhoramento do Legislativo. O que já, na tua opinião, em 2015 avançou em relação àquilo que foi me passado, aquilo que os telespectadores da TV Brusque ouviram no início da legislatura dessa mesa diretora da Câmara de Brusque? Sim. Naquele período, Dirlei, nós tínhamos primeiramente a ideia da reforma da Casa Legislativa. Nós sabemos que a nossa Câmara de Vereadores ela não comporta mais a quantidade de pessoas, ela não foi construída sequer para 10 vereadores, quem dera para 15 vereadores e 25 funcionários, como nós temos hoje na nossa casa. Nós precisamos urgentemente de uma ampliação da área. Nós temos hoje 2 vereadores utilizando um gabinete, então a cada gabinete nós temos 2 vereadores. Então, às vezes o vereador está atendendo uma pessoa, se o outro vereador está junto, tem que sair da sala, tem que aguardar lá fora, e eu acho que o mínimo de condições de trabalho tem que ser dado. Esse foi um pedido que foi já à época repassado ao prefeito Paulo Êcio, era um interesse, era um objetivo da mesa diretora naquele momento, mas diante das circunstâncias, diante do que ocorreu, principalmente essa questão de valores, os custos da construção dessa obra, nós verificamos que realmente nesse momento da economia, a situação que estava passando Brusque, a situação que está passando ainda não só Brusque, né, todos os municípios, ficou inviável nós utilizarmos esse recurso para essa finalidade. Nós acabamos não fazendo essa obra. Essa obra também não será realizada no próximo ano, porque nós já retiramos do orçamento prévio da Câmara de Vereadores do ano de 2016. Infelizmente, essa construção ficará para os próximos mandatários do Poder Legislativo e Executivo. Na época também foi informado a substituição do elevador da Câmara, né? Nós fizemos o processo licitatório, adquirimos o elevador e estamos aí há 90 dias em atraso com a empresa que ganhou o processo licitatório, que é do Paraná, não veio instalar o elevador no prazo. Todo o serviço de retirada do elevador anterior, modificação da estrutura, tudo o que precisava ser feito a Câmara fez. E, infelizmente, a empresa não veio instalar no tempo hábil. Nós abrimos um processo de sindicância há 60 dias
Estamos agora na iminência de realmente acabar esse processo para abrir novo processo licitatório. E qual foi a justificativa até Não teve até agora. Eles não responderam mais para a Câmara de Vereadores. Eles se negam a receber a notificação, mudaram de endereço, os telefones eles não atendem, e é uma empresa que ganhou várias licitações no município. E para a Câmara de Vereadores não teve jeito. A gente gostaria muito que eles viessem fazer o serviço, porque é uma empresa boa. Eles instalaram, por exemplo, os elevadores da Prefeitura. É a mesma empresa. E a Câmara de Vereadores, infelizmente, não teve esse objetivo. A contratação dos assessores também era uma ideia do então presidente Roberto Pedro Prudêncio Neto. Nós não demos sequência nessa ideia do Roberto, justamente porque nós não temos o espaço físico necessário. Se nós tivéssemos uma reforma da casa, uma ampliação de espaço, com certeza nós poderíamos estar discutindo a contratação ou não de assessores. Nesse momento não tem nem como discutir. Então nós também já tiramos do orçamento do ano que vem, não serão contratados assessores no ano de 2016, ficará novamente para a próxima legislatura, os vereadores que forem eleitos, se quiserem fazer esse trabalho. Enquanto eu, presidente, na época nós tínhamos uma ideia de transformar as nossas sessões em sessões eletrônicas. Foi um projeto meu, já desde a época do Guilherme, presidente. O Guilherme me deu toda a liberdade para que eu fizesse uma pesquisa, que eu fosse nas outras câmaras verificar como funcionavam as outras câmaras. Eu não encontrei, assim, o projeto ideal em outras câmaras para ser aplicado em Brusque. Então eu chamei a empresa que cuida do nosso setor de TI na Câmara, expliquei para eles o que eu queria, eles montaram um produto que foi piloto na nossa casa. Hoje, nós temos instalados lá a sessão plenária eletrônica, que nós acabamos com o papel. Hoje não tem mais papel na sessão. E o vereador, no momento que inicia a sessão, que ele abre o seu computador, ele tem todos os projetos ali em mãos, coisa que não tinha anteriormente. O vereador ia para a sessão, ou tirava cópia do projeto, tirava o xerox, ou às vezes ia para uma discussão sem ter os documentos na mão. Aí pegava o projeto na hora, lia na hora o projeto para se inteirar do assunto. E eu acho que não é por aí, eu acho que o vereador ele tem que ter todos os mecanismos em mãos para poder discutir e saber o que está discutindo. Então esse projeto que nós fizemos piloto vem dando muito certo, é só elogios dos vereadores. Nós vemos que as nossas sessões, elas têm uma discussão agora muito maior do que tinha antes, mais vereadores estão se utilizando da palavra porque tem as ferramentas de pesquisa à sua frente. Com apenas um toque de tela ele já tem todo o projeto, sendo anexos, os mapas, os termos, por exemplo, as comissões fazem os seus relatórios. Então ele já tem o relatório da comissão em mãos, ele tem a justificativa do executivo ou do próprio legislativo o porquê fazer aquele projeto de lei, tudo num toque de tela. Além disso, ele tem as ferramentas de pesquisa, a sua tela, desde Google até as próprias leis municipais, que nós temos um link ligado diretamente a isso, que dá uma visibilidade muito maior para o vereador. A nossa votação, por exemplo, o levanta e desce, nós extinguimos isso na nossa Câmara. Hoje é um toque de tela, o sim, o não e a abstenção, que já sai o relatório pronto para a própria imprensa, por exemplo. Ao final da sessão já pega esse material, já sabe quais foram os vereadores que votaram a favor, quais foram os vereadores que votaram contra, quem se absteve daquela votação, qual foi a matéria individual, qual a votação daquela matéria. Em questão de 2, 3 minutos já está com esse material todo, esse relatório todo pronto, em mãos para poder divulgar para a população posteriormente. E claro que deu uma mobilidade muito maior para a nossa assessoria, porque hoje tudo aquilo que é passado pelo computador, ele já sai de forma resumida para que eles possam colocar no papel depois tudo aquilo que foi feito na sessão. Então vejam que deu uma dinâmica muito maior. A nossa sessão hoje, o que nós votávamos 2, 3 projetos em sessões anteriores, com as votações, com a contagem de votos, hoje a gente consegue votar 7, 8 projetos naquele mesmo sentido. Então a nossa casa, nós vemos assim que essa questão de trabalho, a ideia que nós tínhamos no início do ano de implementação desses serviços, eles foram muito bem aceitos pelos vereadores, aceitos pela comunidade. Nós também fizemos toda uma reformulação de mídia, nós contratamos um profissional na área de marketing justamente para ocupar aquela função de marketing da própria casa, chamando a população, chamando a família
para poder fazer parte da nossa Câmara de Vereadores. Nós tínhamos, em média, 12 canais de comunicação, hoje nós temos mais de 20 canais de comunicação, com o mesmo valor que eram utilizados anteriormente. Claro que nós tivemos, né, Dirley, que dar uma enxugada em alguns pontos, né, cancelar alguns contratos e fazer contratos novos, mas tudo se adequando para levar da melhor forma possível todas as informações para as pessoas aqui de Brusque. E aí nós fizemos mais uma série de modificações. Por exemplo, nós construímos uma cartilha para entrega para crianças e adolescentes na casa, onde nós marcamos também as reuniões. As escolas trazem os alunos até a Câmara de Vereadores, onde o vereador acaba dando uma palestra, explicando o que é a Casa Legislativa, dando esse material didático para as crianças, para que eles possam levar, para se inteirar com os pais, cobrando que os pais venham até a Câmara de Vereadores. Nós vemos hoje que a nossa Câmara, ela subiu muito na média, tanto de pessoas que comparecem nas sessões, quanto das pessoas que assistem às transmissões de suas residências. Eu estava falando, inclusive, com o Rodrigo Santos, ele me passou que o pico de audiência da quarta-feira à noite da TV Brusque, ele se mantém numa constante sempre alta, porque as pessoas já se acostumaram a ver as sessões da Câmara naquele horário. Então, cada vez mais pessoas estão assistindo às nossas sessões. Então, todo esse emaranhado de ideias que nós colocamos no início da nossa gestão, em conjunto com o presidente Roberto à época, nós demos continuidade na sua maioria, e claro que aquelas em função da situação econômica do nosso município e já trabalhando, pensando, né, no próprio município, para que a gente pudesse economizar ao máximo, para que ao final não faltasse os recursos necessários para a saúde, educação, obras, nós acabamos deixando de lado. E, claro que ainda vamos fazer a devolução desse valor para a Prefeitura na semana que vem, justamente para que seja utilizado nessas áreas. Quanto à digitalização de documentação, sei que esse é um processo que vem acontecendo, se é que já não acabou, mas eu penso que é a longo prazo ainda, presidente? Não, na verdade nós contratamos uma empresa, também muito bem lembrado, Dirley, obrigado. A empresa está fazendo toda a digitação de todo o material histórico da Câmara. Ela já terminou essa digitalização, foram, se eu não me engano, 95 dias, um funcionário da empresa fazendo a cópia, fazendo buscando lá do arquivo, folha por folha, documento por documento, e agora eles estão montando o arquivo digital da nossa casa, que vai ficar disponibilizado no ano 2016 para qualquer cidadão que possa ter acesso pela nossa página de internet. Por exemplo, a época que tu fostes vereador, com certeza os documentos das sessões estarão lá. Basta um clique e você já vai encontrar todo aquele acervo histórico da nossa Casa Legislativa para saber quem foi o Dirley vereador, o que ele fez na Câmara, quais foram os projetos que ele apresentou. Eu não estou falando só de lei, estou falando, né, desde os documentos que nós ainda temos em posse, porque muitos dos documentos foram perdidos. Isso vai estar no site da Câmara? Vai estar no site da Câmara. Nós estamos agora terminando a parte da digitalização e a parte da organização ano por ano, dessa documentação, para formalizar, para formatar, na verdade, o arquivo que estará disponibilizado para toda a sociedade dentro da nossa página da Câmara de Vereadores. Mas é muito importante esse trabalho, Dirley. Realmente esse resgate histórico da casa vai trazer assim, um conhecimento prévio para toda a sociedade de o que foi a Câmara até hoje. Estou conversando com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jean Pirola. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, retornamos com a segunda parte do programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva, aqui na TV Brusque. Conversando com o presidente da Câmara, Jean Pirola. Jean, essa situação envolvendo ainda a indecisão quanto a como vai ficar os recursos do prefeito cassado Paulo Écio, te deixam como presidente da Câmara, pelo menos por enquanto, até que o Tribunal Superior Eleitoral defina. Já estamos quase com 12 meses aí, quase um ano passados. É possível já projetar 2016, mesmo diante dessa incerteza, se vai continuar a prefeitura com esse grupo político, se você continua na presidência, enfim, qual é a tua sensação sobre isso? Hoje, na verdade, nós estamos ainda convivendo com a insegurança. A verdade é essa, né?
Se nós tivéssemos já uma decisão do TSE, quantas vezes já foram pedidos vistas desses processos? A própria população não merecia essa questão. Independente se acertaram ou não acertaram na cassação, no afastamento, na tomada do novo prefeito, não é isso que está em jogo. Está em jogo o futuro da nossa cidade, o futuro político da cidade. Nós vimos na última votação o sentimento que a população teve é que os ministros sequer sabem onde fica Brusque. Veja, um ministro falou, eu nem sei onde fica a cidade de Brusque. O relator disse, eu nem sei onde fica a cidade de Brusque. Aí a ministra que foi votada disse, 95% dos votos foram... Gente, parece que até parece que não estudaram o processo no momento de fazer aquela discussão. Porque realmente a população sabe que não é aquilo. Brusque existe, Brusque é hoje entre as 10 maiores cidades do estado de Santa Catarina. Nós somos o 8º PIB hoje do estado. E um estado que é reconhecido por todo o Brasil como um dos melhores estados que tem para se viver. E eles tratam a cidade de Brusque, o poder público de Brusque, como se não fosse nada, como se fosse apenas mais um. É isso que nós entendemos. Independente da decisão que a ministra Lossos tomou, que o ministro Gilmar Mendes tomou, nós não estamos aqui falando do mérito. O que nós estamos falando é da forma como eles trataram o processo e da forma como eles trataram a cidade de Brusque. Como se realmente Brusque fosse qualquer cidade. E isso nós não podemos admitir. E essa intranquilidade, essa insegurança que o próprio Tribunal Superior Eleitoral está passando, imagina nós aqui em Brusque. Veja, eu estou no cargo de presidente da Câmara, não sei até quando. Ou é até quando o tribunal decidir, se é que vai decidir, ou até o momento que o próprio prefeito vier a renunciar ao seu cargo, que isso pode acontecer, voltando para a Câmara, e a gente não sabe qual será a situação jurídica naquele sentido. Então vejam que existe assim uma insegurança muito grande de todos. A minha visão, Dirley, 2015, eu não vejo mais a possibilidade de eles fazerem a votação do processo. Eu ainda hoje pela manhã verifiquei, não foi pautado o nosso processo no dia 10, no dia 15, no dia 17, que são as 3 últimas sessões do TSE, ainda não está pautado. A pauta ainda está em aberto do dia 15 e dia 17, não está pautado. Eles entram em recesso, só voltam em fevereiro. Não se sabe se vão julgar em fevereiro. E qual vai ser a decisão? Vamos ter eleições diretas novas? Será que a população de Brusque merece ir às urnas fevereiro? Vai ter que abrir no mínimo 90 dias, nós vamos contar 45 dias, que eles vão diminuir pela metade. Nós vamos votar em abril. Toda uma propaganda política, todo um trabalho de campo, e a população tem que votar em abril, escolher um prefeito que vai assumir em abril, que até que ele tome conhecimento de tudo que está acontecendo vai abril e maio. E em maio já não pode mais gastar o recurso, né? Porque nós estamos em ano eleitoral. Então acho que a nossa cidade não merece passar por essa situação. Fica como está. Se eles decidirem, não pode ficar como está. A decisão que eles tomarem não pode dizer, não, permanece o presidente da Câmara. Eles têm 3 opções, ou volta o ex-prefeito, ou tem eleições direta ou indireta. Não existe outra, não existe uma quarta função. É essas 3. E o TSE já deveria ter decidido isso, independente da decisão que eles tomarem. Se volta o ex-prefeito, se tem nova eleição, eles tinham que ter tomado essa decisão lá em abril já. Lá em abril, quando houve essa substituição, trazendo uma segurança jurídica para toda a população. E nesse período de lei, eu digo, estou fazendo o meu trabalho como presidente, estamos tentando fazer da melhor forma possível o nosso trabalho. Nós fizemos aí um trabalho de economia dentro da nossa casa. Nós estamos fechando aí o ano de abril para cá, é verdade, né? Tem que deixar bem claro isso, com uma economia de praticamente quase 900 mil reais em caixa e mais de 2 milhões e 200 sem buscar da prefeitura. Então vejam que a nossa economia, dentro do nosso orçamento, que o orçamento da Câmara foi de 8 milhões e 400 mil reais, que era o que a Câmara poderia utilizar, que foi orçado em 2015. 8 milhões e? 8 milhões e 400. Até agora quanto foi? Foi utilizado pouco mais de 4 milhões e 800. Então vejam que a nossa casa ela é bem enxuta. Nós buscamos economizar ao máximo, né, esses valores para poder, inclusive, incrementar o próprio executivo. A Câmara de Brusque, nós teríamos, por exemplo, o direito de buscar até 6% do orçamento do município.
Se a gente fizer hoje o orçamento que passa de 400 milhões, 6% dá mais de 24 milhões. O nosso orçamento é de 8. Então vejam que a disparidade é muito grande com aquilo que nós podemos buscar e com aquilo que nós orçamos e com aquilo que nós gastamos. Se nós fizermos um comparativo, a nossa Câmara não chega a gastar 20% do que teria direito. Enquanto que outras câmaras de cidades menores, inclusive que a nossa, gastam 80%, 90% daquilo que tem direito. Daquilo que tem direito, não daquilo que orça. O presidente acha que o cidadão consegue captar a importância disso? Eu acho que sim, Dirley, porque Será? Eu acho que consegue. Veja bem. A Câmara de Brusque tem um histórico, não é essa econômico, somente? Claro. Eu me recordo na vida pública, que eu fui vereador e mesmo como jornalista, nunca ouvi nada que pudesse abonar, né, de forma negativa a Câmara de Brusque em relação a algum escândalo. Não, a nossa Câmara, graças a Deus, historicamente nunca teve. Mas mesmo assim, ainda vereadores são criticados muitas vezes por conta de certo posicionamento deles. Dirley, eu digo assim, nós passamos aí alguns meses atrás, houve aí um início de movimento, isso a nível Brasil, que algumas câmaras acabaram diminuindo, por exemplo, o salário de vereador. Não é o fato de diminuir ou não diminuir o salário de um vereador que vai resolver o problema da economia do Brasil. Não é esse o fato. Mas tem que começar por aqui. Não. No meu ponto de vista, tem que começar lá em cima. Porque o salário do vereador do Brasil, e estou falando a nível Brasil, ele é baseado no salário do deputado estadual, que é baseado no salário do deputado federal. Então, por exemplo, Brusque hoje, nós teríamos o direito de receber 50% do que ganha um deputado estadual de Santa Catarina. Um deputado estadual hoje em Santa Catarina ganha 27 mil reais. O vereador de Brusque teria o direito de receber 13.500 reais. O nosso salário base é 6.800. Salário base. Claro que nesses 4 anos houve os acréscimos da própria inflação, que foram os reajustes dados a todos os funcionários públicos. O nosso salário chega a 7.800, 7.700 é o salário hoje que o vereador recebe. Mais limpo, tirando os descontos que tem, chega a 6.800, 6.700. Esse é o salário hoje de um vereador. E aí nós começamos a fazer um comparativo com outras casas. Das 15 maiores cidades, e Brusque é a 8ª na nossa contagem, todas as outras casas possuem assessores, e eu estou falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7. Cada vereador tem um veículo alugado pela casa. Todo o gabinete tem verba. Então, cada vereador, o seu gabinete tem uma verba destinada e cada vereador tem o seu gabinete individualizado. Tem as diárias, que Brusque já aboliu há muito tempo. E que bom que aboliu, porque se não tivesse abolido, na nossa gestão, com certeza seria abolido. Nós não temos ajuda de custo, em hipótese alguma. A única coisa que o vereador tem é o telefone celular e um computador. É isso que a Câmara disponibiliza para o vereador. Mas se o vereador sai a campo para algum ato relacionado à Câmara... A Câmara, ele tem a despesa. Isso, a despesa. Por exemplo, ele vai almoçar. Ele vai pegar uma nota fiscal, vai trazer e a Câmara vai reembolsar o valor que ele gastou. Então, nesse interim, a nossa casa não gastou praticamente nada nos últimos anos. Em comparação com outras casas legislativas, não tem comparação. Nós fizemos um comparativo, a nossa casa é a que menos gasta das 15 maiores cidades, nós não fizemos das demais, das 15 maiores. A segunda que menos gasta, depois que a nossa, ela gasta quase o dobro do que a gente gasta. Então, por isso que eu digo assim, eu falei na sessão anterior, falo para as pessoas, eu me orgulho de fazer parte da Câmara de Vereadores de Brusque, dessa situação que nós temos, porque nós somos, sim, Dirley, um exemplo para todas as demais câmaras do estado de Santa Catarina, quiçá para o Brasil. De médio e grande porte, eu digo câmaras que tenham o patamar e o tamanho e o orçamento que a nossa Câmara tem. É isso que tem que deixar bem claro. Tem cidades grandes que não têm nem a metade do orçamento que nós temos. Né? Agora, o nosso orçamento ele é muito bem compactado. Nós temos os funcionários que cada setor tem a sua quantidade necessária e cada funcionário sabe e desempenha o seu papel. Então, a Câmara está muito bem servida de funcionários. O diretor da casa entende muito e muito bem da administração da casa. É o braço direito do presidente. E o presidente está ali justamente para tomar as decisões. E as nossas decisões nesse sentido foram justamente essas. De não ter a diária, de não ter o assessor, de não ter a construção da casa, de continuar tendo os 2 veículos mais antigos, mas tem.
Claro que no ano de 2016, um deles nós seremos obrigados a trocar. Nós vamos devolver aquele carro, que é um 2002 que nós temos, para a prefeitura e somos obrigados a adquirir um carro maior. Então eu já conversei com os vereadores, nós precisamos de um carro que tenha no mínimo 7 lugares, porque várias vezes nós precisamos em eventos com mais de 5 pessoas. E às vezes nós temos que nos deslocar com os 2 veículos para levar 6 pessoas. Então, se já tem no mercado hoje, por exemplo, veículos com 7 lugares, por que eu não posso adquirir um veículo de 7 lugares que tem o mesmo valor de um carro de 5? Não é a beleza, não é a estética, não é a comodidade de levar as pessoas. Então, essas questões é que a gente vem trabalhando de lei, né, demonstrando para a população. E eu vejo muitas pessoas virem nos dar os parabéns nessa questão da economia. As pessoas nos encontram na rua e nos dão os parabéns. É um ou outro apenas que a gente não pode dizer que é do contra, porque cada um tem a sua opinião e nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Mas é uma ou outra pessoa que nos criticam, vocês ainda são assim, mas tem que gastar menos ainda. O vereador não tem que ganhar salário nenhum. Sabe? A gente escuta isso, o vereador tem que ganhar um salário mínimo. Mas eles não sabem qual é o papel do vereador. Eles não sabem qual é o trabalho do vereador. O nosso telefone, 3 horas da manhã, às vezes toca. Que a pessoa passou num buraco, quebrou o carro, olha, eu passei aqui, eu preciso que você me resolva. Ou muitas vezes, né, bate na porta do vereador para resolver um problema, para acompanhar aquela pessoa. Nós não temos, a Câmara não tem a disponível do vereador recursos para gasolina, para transporte, para isso, para aquilo. Nós vamos com as nossas despensas. Então, assim, tu está numa festa de igreja, por exemplo, tu és vereador, tu não é uma pessoa comum da comunidade. E as pessoas às vezes não entendem isso. A minha esposa às vezes me cobra, né? Ela fala para mim assim, não dá para ir no mercado contigo, não dá para ir numa loja contigo, não dá para ir na missa contigo. Que onde a gente vai é 1 hora para entrar, 1 hora para sair. Porque as pessoas vêm conversar contigo, vêm cobrar, muitas vezes vêm elogiar, né? Mas muitas vezes vêm cobrar. E aquela cobrança que eles nos fazem, que é o papel da sociedade cobrar o vereador, para que o vereador cobre de quem realmente deve cumprir aquelas obrigações. E às vezes essas pessoas não entendem que tudo isso tem custo. Agora imagina, Dirley, eu coloco o meu exemplo. Eu sou advogado, professor universitário, e resolvi entrar na vida pública numa vaga de vereador, onde nós sabíamos qual era o valor que o vereador ia ganhar, quais eram as condições que o vereador ia trabalhar, só que enquanto vereador eu não posso advogar, deixei de ter o meu ganha-pão, voltei a lecionar agora na faculdade, que eu tinha saído justamente atendendo essa questão política, porque eu caí de corpo e alma na vida do vereador. Imagina se eu não tivesse esse recurso. Então é difícil. O vereador trabalha 1 vez por semana na sessão. Não é. Veja quantos requerimentos o vereador faz. O vereador está sempre engajado na sociedade, está sempre indo na sociedade. Imagina se não tivesse um recurso para que ele pudesse se manter nesse momento. Aí eu te digo, Dirley, a corrupção realmente poderia chegar na nossa casa. E graças a Deus até hoje nós não tivemos nenhum caso de corrupção, de vereador vendendo, vereador comprando, para se beneficiar às custas de outras pessoas. E isso é o que nós temos que realmente nos orgulhar. Veja aqui, cidade vizinha nossa, o que está acontecendo em Itajaí. Imagine se o que está acontecendo em Itajaí chegasse na nossa cidade de Brusque. Mas é mais ou menos, desculpa até um pouco do desabafo de lei, mas é que às vezes as pessoas, por não entenderem qual é a função do vereador, acabam criticando de uma forma que acaba inclusive ferindo o próprio vereador. Mas nós estamos ali para representar a pessoa. É eu e os outros 14 vereadores. E se a população não cobrar do seu representante, do seu vereador, não tem nem o porquê daí o vereador estar lá. Aí eu concordo. Estou conversando com o vereador presidente da Câmara, Jean Pirola. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, nós voltaremos com o terceiro tempo aqui do programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva, conversando ainda com o vereador Jean. Eu sou Dirley Silva e estou aqui conversando com o vereador Jean Pirola, presidente da Câmara de Vereadores de Brusque. Neste último bloco nós vamos falar sobre a eterna luta, situação, oposição dentro da Câmara
e ele como presidente fazendo às vezes de intermediário, né, da pessoa que tem que ser o mediador disso tudo. E naturalmente também sobre o conteúdo do que apresentaram os vereadores, as proposições dos vereadores. Como foi, o vereador Jean Pirola, no teu ponto de vista, todas as proposições, o que apresentaram os vereadores, o conteúdo? Qual a avaliação que o presidente faz? Essa questão de situação-oposição, às vezes ela é um pouco conturbada. Às vezes o pensamento da oposição, ela vai, ou da situação, ela vai muito de encontro com o pensamento um do outro. E acaba dando conflito, né? Realmente acaba dando conflito. Nós vemos aqui que quando houve aquela mudança ali, saiu o prefeito, entrou o presidente, ali nós tivemos um pouco de dificuldade para acalmar a situação. Então, o que o presidente fazia naquele momento? Eu chamei várias vezes na sala da presidência, todos os vereadores, e eu pedi assim, pessoal, calma, nós estamos passando num momento de dificuldade, a nossa Casa Legislativa tem que dar o exemplo para toda a sociedade, e graças a Deus os vereadores, eles incorporaram aquele pensamento. Nós tivemos algumas, claro, mais acaloradas discussões, mas isso é normal. Mas vejam, baixar o nível, faltar com respeito, pouquíssimas, raríssimas vezes isso ocorreu. Tanto é que nós tivemos, no ano de 2016, apenas duas situações que envolveram a Corregedoria da Casa. E ambos os processos foram retirados pelo próprio autor da denúncia. Justamente por quê? Porque os vereadores conversaram, chegaram num consenso. Agora, Dirley, uma coisa que a gente tem que sempre enaltecer, a Casa Legislativa, ela sempre teve aquele apelido de puxadinho do Executivo, que é um apelido pejorativo que realmente denigre a imagem do Legislativo. Denigre a imagem do Legislativo. Mas, muitas vezes, o Legislativo fez por merecer. Como se o Legislativo tivesse somente a serviço do Executivo. Isso mesmo. Por quê? Porque o Executivo, o prefeito, tinha a maioria dos vereadores ao seu lado, e tudo aquilo que ele encaminhava da Prefeitura para a Câmara não discutia e aprovava. Veja, Dirley, eu acompanhei muito a política de Brusque, desde que eu vim morar aqui em Brusque, no ano de 1995. Nós já nos envolvemos politicamente na cidade, eu já fiz parte do Centro Acadêmico de Direito em eleições, fiz parte do DCE da Unifeb, fui diretor jurídico, diretor sociocultural do DCE da Unifeb, com eleições. Então vejam, desde o primeiro ano que eu morei em Brusque, eu participei de eleições. E graças a Deus, sempre vitorioso. Eu tenho essa marca comigo. Graças a Deus, a gente sempre fez um bom papel, que a gente conseguia nos eleger naquilo que nós disputávamos. Por quê? Porque quando eu tenho por mim dessa maneira, se a gente pega um serviço para ser feito, tem que ser bem feito. Porque se você deixar alguma coisa para trás, as pessoas que estão esperando o teu bom trabalho, o teu bom papel, não vão mais acreditar em você, não vão mais confiar em você. E isso é que o vereador também tem que ter em mente. E nesses 3 anos que eu estou como vereador, eu fiz parte da maioria, quando o Paulo Essel foi prefeito, com 10 vereadores contra 5 da oposição. E mesmo tendo 10 vereadores da base aliada, nós discutíamos muitos projetos. Não era assim para o prefeito passar tudo. Vejam, em 6 meses houve o primeiro rompimento. Eu digo primeiro rompimento porque realmente o Executivo queria forçar um projeto ao qual os vereadores eram contra. Principalmente eu, o Guilherme, o André e o Simas. Ficamos contra o projeto, que era aquela questão de tirar o FGTS do ACT, se tu lembras daquele projeto. Uhum. E nós dissemos, se for para baixo, se for para a Câmara Legislativa, nós não vamos aprovar. Não foi, né? Não foi, o prefeito retirou da pauta, ele mandou para a Câmara e depois ele retirou de pauta. Por quê? Porque não seria aprovado. Porque nós não concordávamos, o professor ACT, o FGTS dele é o salário do mês de fevereiro, porque ele dá aula até dezembro, em dezembro acaba, ele recebe o salário em janeiro ele tem um contrato rompido, e ele recebe o FGTS em fevereiro. Aí ele é recontratado em fevereiro e vai receber o salário em março. Então, para que ele não fique um mês sem receber, o FGTS justamente supre essa questão. Eu fui ACT, o Alessandro Simas foi ACT, o Guilherme Marcheski foi ACT, então nós sabemos como funciona. E não teve jeito, né? Até que o prefeito resolveu retirar de pauta.
Mas teve um segundo momento que, com a maioria, né, absoluta da casa, 10 votos, o executivo quis colocar o consórcio da SINV em discussão. E nós deixamos bem claro, desde a discussão lá interna na prefeitura, nós somos contra. Por quê? Por causa disso, disso, disso e daquilo. Veja, eu não posso concordar um consórcio de Brusque, uma cidade com 120 mil habitantes, ficar na dependência de um grupo de pessoas em Timbó, que nós teríamos que pedir, por exemplo, todo saneamento básico dentro de um consórcio guarda-chuva seria encaminhado para Timbó. Se eu quisesse fazer algo no Samai, por exemplo, em passando esse consórcio, nós teríamos que pedir autorização para Timbó, para o consórcio, para o SINV. Não passou, nós votamos contra. E eu me orgulho de lei, porque eu era o relator daquele projeto. E eu tenho o maior relatório da história da Câmara de Brusque em processo, fui eu que fiz. Que foi o relatório esse, com 17 laudas, explicando detalhe por detalhe por que a Comissão de Constituição e Legislação era contrário ao voto daquele projeto. E aí, claro que todos sabem o que aconteceu, né? O Executivo não contou mais com os 4 vereadores porque nós fomos contrários àquele projeto, demitiu uma série de funcionários, de profissionais que estavam na casa há muito tempo, retalhando o voto contrário dos vereadores naquele momento. Depois, nós não nos tornamos oposição, se formou o que foi chamado de bloco independente, porque nós votávamos conforme o próprio projeto, se era bom, se não era bom. Veja o projeto da ponte. Ninguém discutia o mérito, o objetivo do projeto. Uma construção nova de uma ponte nova no centro e o início do anel viário. O que se discutiu foi o valor. Como é que eu vou pagar 35 milhões numa ponte no centro da cidade, se uma ponte que vai passar sobre o mesmo rio no bairro Rio Branco vai custar 7? Se uma ponte que tinha 4 vezes o tamanho da nossa em Blumenau, Badenford, custou a metade do preço da nossa. Então nós não podíamos admitir naquele momento que Brusque pagasse aquele preço alto da forma como era para a construção de uma ponte que não ia resolver o nosso problema de trânsito. Saiu o prefeito Paulo Essel, entrou o prefeito Roberto Prudêncio, com a maioria de 10 também. Com a maioria dos 10 vereadores. Quantos projetos nós já analisamos e já não votamos na era Prudêncio? Nós já tivemos até veto de projetos nossos da casa, que foi vetado pelo prefeito e que nós derrubamos. Veja, um exemplo prático é o projeto que nós vamos discutir sobre a aquisição dos terrenos pelo Samai. Se realmente fosse a Câmara de Vereadores um puxadinho, esse projeto já teria passado sem discussão. Mas a nossa casa está atenta, defendendo a sociedade. Marcamos a audiência pública, quebramos o regime de urgência do projeto, justamente para que os vereadores tenham um conhecimento prévio, amplo sobre o projeto, para que possa dar o seu voto. Vejam, essa legislatura ela é um pouco diferente das demais. Nós temos uma mescla de juventude, de vereadores novos, tanto de idade quanto, a gente diz, de primeira viagem, e que essa viagem estão muito bem de conhecimento. Temos eu, o Alessandro Simas, o André Resini, o próprio Guilherme, primeiro mandato, o Prudêncio, que era um menino novo, o Tuta. Vejam, vários vereadores novos, da geração nova, que estão aqui fazendo muito bem o seu papel. Agora deixa eu perguntar, vereador Jean Pirola, essa característica da Câmara de não se tornar um puxadinho do Executivo, tanto na era Paulo Essel como agora com Roberto Pedro Prudêncio, e o vereador lembrou bem, né? Citou aí 2 exemplos muito claros, além de outros exemplos que a gente poderia citar, não menos importante do que esse, né? Mas também com a sua devida importância, o seu devido tamanho. Não está faltando, nesse caso aí, uma espécie de sintonia, uma melhor relação com a Câmara Executivo e Câmara de Vereadores, nos 2 exemplos, tanto quando um diálogo mais aberto, sei lá. Está faltando diálogo de quem está no Executivo, tanto quem já passou como quem assumiu agora? Talvez sim, Dirley. Talvez tenha ocorrido isso na era Paulo Essel, talvez esteja ocorrendo isso na era Roberto Prudêncio. Por que, na sua avaliação? Eu digo assim, Dirley, na era Paulo Essel, né, os vereadores não eram chamados para discutir a cidade. Nunca fomos chamados para uma reunião para dizer, olha, o Executivo está pensando em fazer isso. Nós éramos chamados para dizer, olha, o Executivo vai fazer isso, está aqui o projeto. Opa, peraí, agora nós vamos tomar conhecimento do que se trata.
Talvez essa sintonia do Executivo de demonstrar previamente o seu objetivo com aquele projeto culmine com a negativa da Câmara de Vereadores. Na atual gestão do prefeito Roberto, a gente sabe que ele não tinha um plano de governo. Ele dormiu presidente da Câmara, acordou prefeito. Então ele não tinha um planejamento, ele não tinha uma equipe que pudesse planejar o trabalho dele como prefeito. Mas ele já teve um tempo hábil, aí de abril até agora, para fazer esse meio campo. Para contratar um corpo técnico que possa organizar e possa apresentar um plano de governo para a cidade. Olha, o meu plano de governo vai ser voltado para obras. Eu vou fazer só obras e vou manter a saúde e a educação. Isso é um plano. Não, o meu foco vai ser a saúde. Infelizmente, obras vai ficar de lado. Mesmo sendo interino. Mesmo sendo interino. Então, o que nós conversamos com o prefeito Roberto? Nós já pedimos para o prefeito Roberto. O ano de 2015 está acabando. Que ele comece 2016 com um plano de governo. Que ele comece 2016 com uma equipe motivada, uma equipe, nem que seja nova, uma reformulada equipe, mas que dê sustentação para que ele possa apresentar um plano de governo para a cidade. Talvez de lei, eu concordo. Isso está faltando. O que faltou no governo Paulo Essel, que era a falta de comunicação com os vereadores no momento de se criar o objetivo. Qual era o objetivo, qual era a função do executivo para aquele projeto de lei, que nós sentimos isso, porque o projeto chegava pronto e, olha, vamos votar desta forma? Não, nós vamos discutir o projeto agora. Na verdade, o vereador está dizendo que o grupo era apenas era comunicado do fato, Com não certeza. era consultado do fato. Você leu a carta do Michel Temer? Li a carta do Que ele encaminhou para Dilma Sim, Rousseff. sim. Tá, eu utilizo o exemplo da carta no governo anterior. Uhum. Exatamente o que aconteceu no governo anterior. Estava eu falando com o ex-vice-prefeito, Evandro Farinha, e eu disse, Farinha, tu lesse a carta? Li. O que tu achaste da carta? Ele olhou para mim, preciso te responder? Era isso que nós sentíamos. Estou falando agora do partido. O PT conversava com apenas alguns líderes do PP. Mas o vice-prefeito, o presidente do partido, o líder do partido na Câmara e os seus aliados desse grupo eram deixados de lado. Nós nunca fomos chamados para conversar sobre o plano de governo, por exemplo. Nunca fomos. Era um grupo que trabalhava isso e depois trazia pronto para nós. E agora, nesse momento, com o atual prefeito interino, ele chama o PP para conversar sobre determinados projetos? Por exemplo, essa situação aí do SAMAI, que eu acho que é o projeto mais polêmico do final do ano. Sim. Aí. O prefeito interino Roberto chamou o presidente do PP, chamou o vereador Jean Pirola para conversar e dizer assim, olha, tem esse projeto aqui, o que vocês acham? Ou não? Não. 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 Tanto que o projeto está lá e vocês estão fazendo... Nós estamos estudando ele agora. Nós somos chamados, não só o PP, todos os vereadores foram chamados posterior à entrada do projeto na casa. E isso é que deu o maior conflito. Porque eu digo assim, ó, as polêmicas ou os projetos polêmicos, eles sempre vão existir. Tá? E essa discussão das polêmicas é muito importante, porque se não tivesse polêmica, não seria nada de novidade. E do seu ponto de vista, isso aí também está errado. Falhou com certeza. Eu já falei isso para o prefeito, o prefeito já reconheceu essa questão. Faltou a comunicação com o seu grupo, faltou a comunicação desde o SAMAI, desde o jurídico, desde o executivo, até todo o corpo de vereadores que dão base e sustentação para ele na Câmara. Faltou essa comunicação. Talvez, se tivesse explicado para os vereadores qual era o objetivo, qual era o intuito, o que era necessário para se fechar esse projeto, era uma coisa, mas não foi passado. E culminou nessa... Eu não estou nem querendo entrar no mérito do projeto, sim, não é claro. O caso, mas apenas no comportamento. O comportamento é justamente esse. Estamos aqui analisando o comportamento. Não estou dizendo que eu sou o contrário ou a favor do projeto. O comportamento de quem saiu e do comportamento de quem entrou, que justamente. No fim acaba sendo o mesmo. Mas é aquilo. Em alguns setores? Com certeza. Eu digo assim, ó, uma reclamação que nós fizemos para o prefeito. Ocorreu agora a contratação, a mudança de alguns secretários. Certo. Nós ficamos sabendo pelo jornal.
Nós, vereadores, todos os vereadores, ficamos sabendo pelo jornal. O líder de governo, Alessandro Simas, conheceu o novo secretário de comunicação nos bastidores da Câmara de Vereadores, porque ele convidou o Alessandro para tomar um café na sala dele na prefeitura. Eu acho que essa falta de comunicação, de sintonia, é que acaba muitas vezes levando esses embates. Por quê? Por que na sua avaliação, olhando de fora, por que isso acontece? Afinal, eu sempre tenho dito, e vou mais uma vez aqui afirmar, Prudêncio hoje é prefeito de Brusque interino, é prefeito. Ele responde pela cidade graças a 4 vereadores. Não que os outros não tenham somado, mas sim, basicamente Jean Pirola, Alessandro Simas, André Resini e Guilherme Marcheski. Com certeza. Que são os dissidentes de um outro grupo, né? Com certeza. Esse aqui já foi mencionado o porquê. Isso já foi trazido a público há muito tempo. E eu sei que esse é um caminho longo a ser discutido ainda, talvez esse programa não seja o suficiente, mas quem sabe ano que vem a gente possa entrar nessa discussão. Mas, assim, bem sinteticamente, o prefeito atual tem penalizado a Câmara por conta dessa falta de comunicação do ponto de vista político? De certa forma, isso tem distanciado a Câmara do prefeito? Pode ser, Dirley. Eu digo assim, vai muito da gestão, vai muito da administração, né? Se a pessoa quer estar com um grupo ou se ela quer estar com outro grupo trabalhando. Eu, enquanto presidente da Câmara, eu busquei trabalhar com os 14 vereadores, né? Eu mais 14 vereadores. Eu, dentro da Câmara, como presidente, eu não tenho bloco de situação, não tenho bloco de oposição. Isso pode chamar qualquer um dos 14 vereadores, eles vão dizer a mesma coisa. Nós trabalhamos de uma forma para unir os vereadores e trabalhar em prol do legislativo para a sociedade. Gestão. Mas o presidente da Câmara também teve os seus conflitos com a oposição. Tive os conflitos partidários de vereadores, não de presidente. Certo. Né? A minha presidência, o meu trabalho como presidente não foi questionado por nenhum dos blocos. Né? Eu fui conhecido ali como vereador apaziguador, o presidente, apaziguador, que chamou as partes para conversar. Várias vezes eu chamei os líderes para conversar, olha, tem um projeto que veio do Executivo, o Executivo está precisando dessa votação para ajudar tal setor. Eu chamo os líderes para a gente conversar e os líderes acabam numa boa aceitando. Fizemos isso várias vezes. Né? Coisas que não eram feitas. Não eram feitas. E eu acho que o diálogo é o melhor de tudo. Se o prefeito Prudêncio tem uma forma de gestão, uma forma de administrar o município, que falta esta comunicação com os vereadores, tem tempo ainda de modificar. Nós estamos fazendo a virada do ano e foi isso que eu cobrei. Eu cobrei já do prefeito. Disse, prefeito, converse mais com a Câmara. Converse mais com a sua base aliada. Busque um entendimento com a base aliada. Porque se você não buscar um entendimento com os seus você vai perder. Então vamos lá. Eu não tenho essa afirmação, até vamos convidar o prefeito para vir aqui, claro. O prefeito interino. Não tenho essa afirmação dele, mas tenho, certamente o presidente da Câmara já deve ter ouvido também, nos bastidores se diz que para 2016 a cara de Prudêncio na prefeitura vai ser outra, que ele vem com uma outra dinâmica, com uma outra forma de agir politicamente com os seus aliados e até com o seu público externo. Tomou conhecimento disso já? Com certeza. Ele chamou o PP para uma conversa, aí sim, ele chamou o Partido Progressista para uma conversa, o presidente e os seus líderes, e passou justamente isso que tu acabaste de passar para nós. Que ele vai tomar uma postura diferente, ele vai criar um grupo para administrar a cidade, diferente do que está sendo feito agora, que ele vai dar uma roupagem nova na sua administração. E estamos aguardando isso. E por que não foi feito isso antes? Não sei, Dirley. Aí é uma questão. Será que tem a ver com questão pessoal do próprio prefeito. Não, mas eu pergunto, será que isso tem a ver com essa insegurança, talvez? Pode ser. Pode ser. Muitas vezes a gente conversando com o Roberto, eu gostaria de fazer isso, mas não sei se eu der início agora lá na frente vai ter continuidade. Várias vezes ele falou para o grupo de vereadores. Ele buscou muito o entendimento para que tivesse uma decisão, independente qual fosse também. E isso a gente tem que reconhecer, realmente ele fez. Sabe? Ele gostaria muito de ter essa decisão. A
a cobrança em cima do prefeito é muito grande. Isso é muito grande. Mas é uma cobrança em cima de algo que não tem um plano, sabe? É tu pegar a prefeitura do jeito que ele pegou. Se fosse um caso normal, por exemplo, quando o Paulo Êssel pegou a prefeitura do Ciro Rosa na época. De outubro até dezembro, houve a transição. Né? O prefeito Paulo tinha os seus representantes trabalhando em conjunto dentro da prefeitura para ter o conhecimento de como a máquina pública estava funcionando. Ajustando a máquina pública. O que o Roberto aconteceu? Paulo Êssel pegou a chave e disse assim, ó, te vira. Claro, não foi dessa forma, mas eu digo assim, não houve a transição. Quem deu a chave foi o tribunal. Foi o tribunal, né? Não foi, é justo, foi o tribunal, mas eu digo assim, ó, o te vira aqui, que a gente brinca, né, entre aspas, o te vira, é dizer assim, ó, nós não tivemos uma transição, eu não consegui te passar, falando assim, o Paulo Êssel não conseguiu passar para o prefeito Prudêncio aquilo que estava em andamento, e o prefeito Prudêncio não tomou conhecimento prévio do que estava acontecendo. O fato do Prudêncio ser vereador, mas é diferente. Estar acompanhando não significa que ele poderia uma coisa você está por lá de fora fiscalizando, que é o papel do vereador, votando os projetos que o executivo te manda. O outro é você estar lá dentro do executivo, dando continuidade a vários projetos que estavam em andamento que não há nem necessidade de passar pela Câmara. No meu ponto de vista, é bem diferente. Claro que com um pouco de conhecimento, é óbvio que o Prudêncio tinha, porque muitos daqueles que trabalhavam na administração passada ficaram na administração dele. Vários ficaram. Eles foram trocando ao tempo. E outras pessoas que ele trouxe para o seu grupo político são pessoas que já trabalharam em outras gestões. Já trabalharam na prefeitura, já sabiam como trabalhava a máquina pública. Zeno, Boca, todas essas pessoas são experientes nas suas funções. Né? Então nós sabemos que também não estava no escuro. Mas vejam, a diferença de transição de uma eleição normal para a transição deste governo que foi cassado pelo tribunal para o governo Prudêncio é completamente diferente. Agora eu vou passar aqui uma crítica que eu ouvi, não vou dizer quem foi, mas para a Câmara de Vereadores. Recentemente a Câmara modificou no plano diretor uma situação de altura de edificação e que não houve uma consulta para o setor de planejamento da prefeitura, que foi algo por conta dos vereadores e que inclusive foi mencionado por essa pessoa, dizendo o seguinte, olha, determinado lugar vai ter problema no futuro em relação a abastecimento de água, ao trânsito, enfim, essa infraestrutura, porque tomaram a decisão por conta. A Câmara também muitas vezes não toma decisões sem ouvir o aspecto técnico ou se basear em estatística? De lei, assim, tem casos que se a Câmara de Vereadores não tomar a sua atitude de fazer o seu papel, ela não deveria nem estar naquele exato momento, naquele local. Essa questão do plano diretor, veja, nós tivemos uma audiência pública no mês de agosto, onde foram apresentados 4 projetos que trabalhavam com o plano diretor. Um que ficou para discussão futuro foi este dos índices. Por quê? Eu vou ser bem sincero, eu sou totalmente contrário, tá, que um construtor tenha que pagar para o município para que ele possa construir 4 andares a mais. Tem que pagar, porque o município não demonstra onde gasta esse valor. Eu não concordo com isso. Então, assim, aumenta o índice do prédio, mas não cobra essa dívida. O que nós, câmaras, fizemos na discussão daquele projeto? O vereador Alessandro Simas, que é um ferrenho defensor do aumento dos índices de aproveitamento no nosso município, e que eu concordo plenamente, nós não temos mais terrenos vagos assim sobrando na cidade. Ele apresentou um projeto para que o Centro 1 e o Centro 2 e o Bairro São Luís ficassem no mesmo patamar. O que nós aumentamos? O que nós modificamos? Nós aumentamos do 12 para o 16, para que as construtoras ou o construtor viesse construir não precisasse mais pagar o TAC, mas nós não passamos daquele limite que ele poderia fazer sem o pagamento do ajuste. Na verdade, isso aí é uma incoerência. O cara pode construir desde que pague. Desde que pague. Mas a proibição de construir deveria ser baseada na infraestrutura que poderia ser oferecida ou não para o local. Justo, aí eu concordo. concordo. Se ele tem o dinheiro para pagar ou não. Então vejam, nós modificamos o Centro 2 de 12 para 16, o índice de aproveitamento, né?
Qual era o índice que o construtor poderia construir no centro pagando? 16. Então nós não saímos daquele patamar ao qual já tinha o estudo técnico que ele poderia construir a mais. Nós simplesmente damos o direito de ele construir a mais sem precisar pagar. Porque quando ele tem que pagar, e não é pouco de lei, é 500, 600 mil reais que o construtor tem que pagar, onde é que ele vai embutir aquele valor? No preço do empreendimento. E a falta de imóveis na nossa cidade hoje, com 7 mil famílias lá cadastradas na prefeitura esperando um imóvel, leva a esse tipo de situação. Então vejam, nós não fizemos loucura. Nós modificamos 3 bairros, que o índice de aproveitamento era X, pagando era Y. Nós apenas aprovamos o Y. Se o Y lá, o máximo, pagando, já estava dentro desse estudo, não tem o que se discutir. A pessoa pode construir naquele nível. Então, o que a Câmara fez? Aprovou esse aumento até aquele patamar, e se ele quiser passar daquele patamar em diante, a Prefeitura é que vai dizer se ele pode ou não, pagando, que coisa que eu não acredito. Nós tiramos, por exemplo, aquele prédio novo que tem ali na João Bauer, eu esqueci o nome do empreendimento agora, mas é o maior prédio que tem naquela região agora ali, ali onde tinha a Cia da Batata, em frente, sabes o prédio que eu estou falando. Olha o tamanho do terreno, olha o tamanho da área, e eles puderam construir apenas 12 andares. Porque se eles construírem os 16 andares, pelo tamanho do empreendimento, ficaria inviável a construção. Aí eu pergunto, num local daquele, com uma área daquele tamanho, não caberia um prédio de 16 andares? Caberia tranquilamente. E sobraria espaço ainda do índice de aproveitamento. Mas aí eu já ouvi também o seguinte, não constrói de 16 porque economicamente não é viável para a construtora. Aí é uma questão da construtora. Às vezes ele tem um terreno que não é tão grande, que ele não tem o aproveitamento, que ele vai ter que diminuir as unidades, vai ter que reforçar a base. É uma situação. Aí é engenharia. Mas eu digo, onde tem condições de se fazer, tem que ser feito. Nós temos aí 2 situações que trarão uma polêmica muito grande. O ano que vem nós vamos discutir todos os índices do município, incluindo o Jardim Maluche, que será incluído nessa discussão com certeza. Esse vai ser polêmico. E o Polígono Verde, que é o Polígono Verde, que é aquela área do bairro São Luís, que não pode construir ali da Matilde Schaeffer, até a rua conhecida como Padre Deon lá. Vejam, esse quadrado todo não pode construir unidades multifamiliares. E nós temos vários prédios ali, sabe? Mas não pode construir. Porque foi criado um polígono que só pode construir casa. Uma área nobre, uma área projetada com área grande, lotes grandes para poder construir prédio, não pode construir. Porque está dentro de uma área que foi aprovada em 2008, no dia 24 de dezembro de 2008, foi aprovada e sancionada a lei criando o Polígono Verde no município. O tempo é nosso adversário. É lamentável, eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando com o Jean Pirola, porque eu teria tantos outros questionamentos a fazê-lo, principalmente em relação à política, mas vamos já deixar marcado uma agenda aí para o início do ano. Com certeza. Vamos falar só de política. Com todo prazer. Só de PP, Pirola, relação com o governo e tudo isso nós vamos tratar numa próxima entrevista. Está fechado já? Está fechado. Ao vivo. Só marcar a data sem problema algum. Obrigado, vereador. Grande abraço. Obrigado, Dirley. Obrigado a todas as pessoas que estão recebendo, né, o sinal em suas casas. Agradecemos a preferência pelo programa que o Dirley Silva vem, né, há tanto tempo trabalhando. Várias vezes já participei desse programa e convido a todos, né? Aquele pedido, né? Por favor, acompanhe as sessões da Câmara, cobre o seu vereador, venha participar das sessões todas as terças-feiras na nossa casa. É muito importante a participação popular nesse momento. E deixo aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o Papai do Céu realmente traga bastante saúde e tranquilidade, para que as pessoas realmente comecem o ano de 2016 muito melhor do que estão acabando o ano 2015. Muito bem, conversei com o Jean Pirola, presidente da Câmara, amigo assinante da TV Brusque, um grande abraço e até o próximo programa com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Até mais!